Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa imensa cobertura de provas aqui da Medway. E hoje a gente vai falar um pouquinho do ENARI, a gente vai falar um pouquinho da ginecologia e obstetrícia no ENARI. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Montenegro, eu sou professor de GO aqui da Medway e eu sou formado lá pela Federal do Paraná. Fiz minha residência de ginecologia e obstetrícia na Unicamp e depois fiz minha especialização de reprodução humana e ginecoendócrino na USP de Ribeirão Preto. Mas hoje a gente vai falar da prova do ENARI, essa prova que está ganhando força aí no Brasil inteiro e já ganhou força aqui dentro da Medway. E olha aqui os resultados que a gente teve no ano passado dentro da Medway, né? A gente já teve 138 primeiros lugares no ENARI e mais de 320 aprovações. E tenho certeza que você que está em casa, que está acompanhando a Medway durante esse extensivo, durante esse final de ano, vai estar nesses números aqui do próximo ano, do nosso ENARI 2026. Mas vamos ver o que é para a gente esperar aqui na prova desse 2025 aqui do ENARI, desse ano 2024, 2025 aí do ENARI. Vamos falar um pouquinho então de ginecologia e obstetrícia e das nossas dicas e apostas. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é como que é a GO no ENARI, né? A gente sabe que o modelo da prova, eles buscam aí temas comuns, habitualmente cobrados por outras bancas. Então, vocês não esperem aí questões muito diferentes aí no ENARI. Como é uma prova de abrangência nacional, é uma prova que tende a ser baseada em protocolos nacionais e também nas coisas que realmente são mais frequentes em todo o país. Por isso que a gente vai observar também cobranças típicas de temas do cotidiano. É aquela prova que é tranquila para quem estudou em geral, né? A gente tem temas que são esperados de uma prova de residência, difícil sair muito fora disso. Eles cobram muito tratamento, cobram até algumas posologias, então às vezes a gente vê que ele vai pedir ali para você saber alguma dose de medicação, mas de medicações que tipicamente são mais utilizadas. A prova ela tende a manter um padrão de cobrança ao longo do tempo aí nos últimos anos. Apesar disso, a prova desse ano mudou de banca, né? A gente vai ter uma prova produzida pela FGV pela primeira vez, que é uma banca que tende a cobrar muita coisa de normalidade dentro da ginecologia e obstetrícia. A gente vê muitas questões falando até de anatomia pélvica nas provas da FGV aí que já foram feitas para concursos públicos. Nunca tivemos uma prova da FGV para residência médica, mas aí a gente já sabe mais ou menos o que esperar. Mas é claro que quem dá o tom aqui é o próprio ENARI, né, que vai ditar mais ou menos o que vai ser cobrado nessa banca. Então, apesar de mudança de banca, a tendência do tema das questões não é de terem grandes alterações, principalmente porque foi uma prova que nunca teve grandes erros, nunca teve muitas questões aí anuladas, tá? Algumas dicas para vocês nessa prova: é uma prova que não tende a ter tantas imagens, é uma prova de raciocínio que traz informações relevantes no seu enunciado, então atentem-se aí para a anamnese, quadro clínico que estão apresentando. Muitas vezes eles trazem aí perguntas a respeito do tratamento, que são aquelas questões mais difíceis, mas frequentemente também aparecem questões aí relacionando memorizações. Então são aquelas questões um pouquinho mais diretas, tá? Então, mesmo com essa mudança de banca, esperamos aí uma prova bastante bem feita do ENARI, tá? Raramente questões anuladas, e questões em provas tão grandes como essa têm que ser bem feitas, né? Porque é uma prova que vai para muita gente, aí, então tem que ser uma prova muito bem revisada realmente e não deve aparecer aí muitas picuinhas, muitas coisas aí para a gente ficar na dúvida, tá? E o que mais cai no ENARI? E vamos falar um pouquinho sobre doença inflamatória pélvica, violência sexual também é um tema que às vezes aparece aí no ENARI, já apareceu algumas vezes. Vulvovaginites, sempre aparece alguma questão e as questões tendem a ficar mais complexas, então revisem tópicos de vulvovaginites, distúrbios hipertensivos na gravidez, diagnósticos de hipertensão, né? Então fazer essa diferenciação, a gente vai revisar aqui nessa aula também. Sangramentos de segunda metade da gestação, então o que é um DPP, o que é uma placenta prévia, quando que eu faço essa diferenciação clínica, isso gosta de aparecer no ENARI. Hemorragia pós-parto,
principalmente a atonia uterina, vou revisar com vocês aqui nessa aula também. Amenorreias, síndrome dos ovários policísticos, questões de ginecoendócrino envolvendo climatério e contracepção também são tópicos aí que frequentemente aparecem na sua prova do ENARE e tendendo as coisas mais simples e mais voltados aqui para a rede básica, para a rede do SUS aqui relacionados a esses temas. Então vale a pena também vocês revisarem aí principalmente indicações, medicações e até mesmo algumas doses de algumas coisas, ok? Então esses são os principais temas que você tem que revisar. Quero revisar com você junto alguns temas aqui para essa prova. Vamos começar falando sobre DIP, doença inflamatória pélvica, tá? Então, doença inflamatória pélvica nada mais é do que uma infecção do trato genital superior. E o que envolve o trato genital superior? O útero, as tubas uterinas, os ovários e até mesmo o peritônio aqui pélvico. Então, essa infecção ela é decorrente de uma ascensão de micro-organismos que vieram lá do trato genital inferior. Então, alguns micro-organismos conseguem ascender lá da vagina, adentrar o útero e causar uma infecção nessa região aqui do trato genital superior, que deve ser aí uma região que não tem micro-organismos normalmente. E isso aqui está muito associado a duas bactérias de transmissão sexual. Isso tem que estar na ponta da língua de vocês. Duas bactérias que causam a doença inflamatória pélvica, Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhea. Essas duas bactérias, elas tendem a ter mais chances de causar DIP, porque elas tendem a conseguir subir, né? Conseguir fazer essa ascensão lá da vagina para o trato genital superior. Mas nesse caminho, vindo lá de baixo para cima, elas também trazem outras bactérias. Por isso que não são só essas duas bactérias que estão se associando aqui à doença inflamatória pélvica. A gente vê também que elas levam outras bactérias. Por isso que a gente fala que a DIP é uma doença polimicrobiana. E a gente vê outras bactérias associadas, principalmente aqui micro-organismos anaeróbios comuns aí na microbiota vaginal, Gardnerella, Mycoplasma, Haemophilus influenza e outros micro-organismos que são levados em conjunto com a Chlamydia trachomatis e a Neisseria gonorrhea, ok? Então tem que lembrar isso. Ascendem principalmente aqui por conta de duas bactérias relacionadas a infecções sexualmente transmissíveis, mas não são só elas que causam a doença inflamatória pélvica. E quem são as pacientes que têm mais risco de DIP? São pacientes mais expostas principalmente a infecções sexualmente transmissíveis. Então a gente vai ver aqui como fatores de risco aquelas pacientes que são mais suscetíveis a transmissões por via sexual. Geralmente pacientes jovens com comportamentos sexuais de risco, pacientes que não utilizam métodos contraceptivos, principalmente não utilizam condoms, pacientes com múltiplos parceiros ou que tenham parceiros com múltiplos parceiros, né? Então, isso são fatores de risco para todos os tipos de infecções sexualmente transmissíveis e não é diferente do fator de risco para doença inflamatória pélvica, que não deixa de ser uma doença de transmissão sexual. E aqui a gente vê pacientes que usam de forma irregular preservativos, pacientes que tiveram sexarca precoce, né? Então começaram a vida sexual precocemente, pacientes nulíparas, pacientes com tabagistas e etilistas e pacientes com histórias de outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, apesar de não ser uma doença exclusiva de pacientes aí em risco de transmissão sexual, é uma doença que tem mais risco em quem tem aí comportamentos sexuais de risco. E o que é o grande problema da doença inflamatória pélvica? Não é só que ela causa um quadro clínico agudo, ela também leva a complicações. A gente vai suspeitar da DIP principalmente naquela paciente que é sexualmente ativa, que talvez tenha fatores de risco relacionados a comportamentos sexuais de risco, né? Mas que tem aí uma dor pélvica aguda. Mas a conclusão disso aqui pode levar a várias complicações, como a infertilidade é uma das principais causas de fator tubário da infertilidade. Essa doença inflamatória pélvica, essa inflamação do trato genital inferior, pode levar a obstruções das tubas uterinas e isso impedir e dificultar a união ali do espermatozoide com o óvulo e levar tanto à infertilidade quanto ao aumento do risco de gestações ectópicas. Então essa é uma das complicações da DIP.
Outra complicação, dor pélvica crônica, por conta de bridas, de aderências aí uterinas, de aderências pélvicas relacionadas a essa infecção prévia. Ou também é o que está representado aqui na foto, a síndrome de Fix-Hugh-Curtis, que é essa periepatite que pode ser vista também aqui essas aderências entre o fígado e a parede aqui abdominal, o peritônio da parede abdominal. Então isso aqui, essas três complicações são muito terríveis relacionadas à doença inflamatória pélvica e é por conta delas, principalmente aqui da infertilidade, da dor pélvica crônica, que a gente tem que fazer um diagnóstico e um tratamento rápido dessa alteração para evitar que tenham essas complicações. E para fazer o diagnóstico da DIP, a gente vai precisar ter 3 critérios maiores e um menor ou um critério elaborado. E falo isso para vocês e já adianto que o tópico do diagnóstico e a identificação de qual paciente que deve ser internada e qual que deve manter um tratamento ambulatorial é o ponto que mais gosta de aparecer nas provas de residência relacionado à DIP. Então, olha aqui, para eu fechar um diagnóstico de DIP, eu falei para vocês, eu preciso ter 3 critérios maiores e um menor. O que são esses critérios maiores? Critérios maiores da DIP são critérios essenciais, são critérios relacionados à dor. E dor onde? Dor no hipogastro, dor na palpação anexial e dor à mobilização do colo uterino. Então eu preciso ter essas 3 dores, dor do hipogastro, a palpação dos anexos e a mobilização do colo uterino. Isso é obrigatório para a gente fechar o diagnóstico de DIP. E, associado com isso, eu preciso ter mais um dos critérios menores. Então pensem lá, né? Se eu tenho uma dor pélvica importante aqui, para eu dizer que realmente essa dor pélvica é ocasionada por alguma infecção pélvica, eu preciso de um outro sinal, né? Só ter essas dores pélvicas, elas realmente sugerem muito uma DIP, mas elas não fecham o diagnóstico. Isso aqui pode ser, sei lá, uma apendicite que está causando todas essas dores aqui na região pélvica. Mas se ela não tem outro sintoma, eu não vou pensar na DIP, ok? Então, tendo aquelas 3 dores, mais um critério menor, eu fecho o DIP. Como critério menor, temperatura axilar, ou seja, febre, conteúdo vaginal, saída de secreção endocervical, você faz um especular, tem saída ali de um corrimento endocervical, alguma massa pélvica, sugerindo, quem sabe, um abscesso pélvico, mais de 5 leucócitos por campo de imersão endocervical, ou seja, tem uma infecção endocervical, leucocitose, alterações de provas inflamatórias, PCR e VHS elevados, ou uma comprovação laboratorial de alguma infecção por gonococo, clamídia ou micoplasma lá na região endocervical. Notem aqui, os critérios maiores eles são essenciais, eu preciso ter essas 3 dores. Os critérios menores são critérios um pouco mais inespecíficos. Unicamente aqui eu ter uma infecção, por exemplo, por gonococo ou clamídia, não significa que eu vou ter uma doença inflamatória pélvica. Mas pensem, se eu tenho uma evidência que eu tenho gonococo ali, que é o principal causador aí, gonococo e clamídia, os principais causadores da doença inflamatória pélvica, tenho gonococo ali, tenho 3 dores, é claro que eu tenho que fechar diagnóstico. Tenho 3 dores e tenho febre, essa paciente fecha diagnóstico de doença inflamatória pélvica, ok? Então, essa é uma primeira forma de fechar a DIP. 3 critérios maiores mais um menor. Ou se eu tenho algum dos critérios ditos elaborados. E olha aqui o que são os critérios elaborados. São aqueles critérios que dependem aí de um exame extra, um exame mais específico para a gente realmente dizer que eu tenho uma doença inflamatória pélvica. Um deles é a evidência histopatológica de endometrite, que pode ser feito, por exemplo, por uma biópsia endometrial. Pensem comigo, se eu estou tirando um pedacinho do endométrio, eu faço uma biópsia disso e eu vejo que tem endometrite, que tem infecção nesse endométrio, isso é a definição de uma DIP. Por isso que isso aqui, unicamente, já é suficiente para eu dizer que a paciente tem uma DIP. Outro dos critérios elaborados é observar por algum exame de imagem um abscesso tubovariano, por exemplo aqui. Então eu tenho uma imagem de uma ressonância, uma imagem de um ultrassom transvaginal mostrando um abscesso tubovariano. Abscesso tubovariano é uma consequência, uma complicação da doença inflamatória pélvica. Então isso sim é uma confirmação absoluta de uma DIP, independentemente se ela tem dor, se ela tem febre.
E a outra coisa é a evidência laparoscópica de uma doença inflamatória pélvica. Eu fiz lá uma laparoscopia e eu identifiquei aquelas periaderências ali, aquelas aderências perihepáticas, a síndrome de Fitzhugh-Curtis. Isso aqui com certeza é uma DIP. Então, notem, os critérios elaborados sozinhos conseguem definir a doença inflamatória pélvica, ok? Mas DIP é algo que pode aparecer na tua prova de ginecologia, mas também pode aparecer aí até na tua prova de cirurgia geral. Então, cuidado aí, né? A DIP a gente tem esse embate entre a GO e a cirurgia geral. Então, atenção aí para os diagnósticos diferenciais, tá? Então, pode ser até ali uma pielonefrite, pode ser uma apendicite, pode ser alguma outra infecção pélvica ou alguma outra causa de algum abdômen inflamatório que você tem que fazer essa diferenciação. Por isso que vale a pena a gente dar uma olhada adequada aí nos meus critérios diagnósticos da DIP. E isso tudo serve para a gente fechar o diagnóstico e definir o melhor tratamento. Mas antes de definir qual é o tratamento, a gente vai definir onde vai ser o meu tratamento. E o tratamento pode ser em ambiente ambulatorial, a paciente pode tratar em casa, mas algumas vezes eu preciso internar essa paciente. E quem vai definir se eu vou ter que internar ou posso tratar em casa vão ser os critérios chamados de critérios de Moniffe. E os critérios de Moniffe, eles dividem a DIP em 4 estágios. O estágio 1 é aquela paciente que tem uma endometrite, que tem uma doença inflamatória pélvica, tem salpingite aguda, mas não tem sinais de peritonite. Então significa que a infecção está contida ali no útero, está contida nas tubas uterinas e não adentrou a pelve, adentrou ali o peritônio. Você vai fazer a descompressão brusca e a paciente não tem dor. Então isso é um estágio 1 de Moniffe. Estágio 2 de Moniffe é uma salpingite, uma endometrite, já com peritonite. Você vai fazer ali, a paciente tem resistência abdominal, né? Tem sinais de peritonite, você vai fazer um toque vaginal, ela tem o grito de Douglas, né? Tudo isso são sinais de peritonite, tá? E agora, o estágio 3 é uma paciente que tem uma salpingite, mas ela tem a associação também com um abscesso tubovariano. Então, apareceu um abscesso tubovariano ali, já posso dizer que é um estadio 3 de Moniffe. E esse abscesso no estadio 3, ele é um abscesso íntegro, é um abscesso totalmente ali capsulado e fechado. Se esse abscesso se romper ou se ele for muito extenso, aí eu vou chamar de um estadio 4 de Moniffe, que é um estadio aí que já vai ter até mesmo uma indicação cirúrgica, ok? Se eu tenho um abscesso tubovariano roto ou um abscesso maior do que 10 centímetros, estadio 4, ok? Então, estadio 1, só endometrite e salpingite. Estadio 2, já tenho peritonite, 3, tenho abscesso e o 4, eu tenho um abscesso roto ou um abscesso maior do que 10 centímetros. Quem que pode ser tratado ambulatorial? Só o estadio 1. Todos os outros 3 estágios precisam ser internados e o estadio 4, inclusive, precisa passar por uma cirurgia, tá bom? E como é que vai ser, então, o meu tratamento, né? O tratamento vai ser em pacientes internados aqui, se for estadio 2, 3 ou 4 de Moniffe. Se eu ainda tenho que pensar em internar aquelas pacientes que eu tentei tratar de forma ambulatorial e não melhoraram, mesmo depois de 3 dias de antibiótico, ou pacientes que têm intolerância à via oral, ou que têm alguma instabilidade, comprometimento do estádio geral, ou alguma outra condição que piore aí a minha aplicabilidade do uso de medicações por via oral, como uma imunossupressão, um HIV positivo. Então, nessas situações, eu sempre tenho que internar a paciente. Mas pacientes que não precisam internar, eu posso fazer o nosso tratamento de forma ambulatorial. E aqui, para pensar agora nas medicações que eu vou utilizar, eu tenho que pensar em tratar os 3 tipos de bactérias mais frequentes da DIP, que é a clamídia, o gonococo e também as bactérias anaeróbias. Então, para tratamento aqui do gonococo, em geral a gente vai utilizar o ceftriaxona. Em tratamentos por via ambulatorial, eu posso usar o ceftriaxona intramuscular de 500 mg em dose única. Para tratamento da clamídia, gosto de falar clamídia, D de doxiciclina ou A de azitromicina. Posso usar essas 2 medicações para tratar a clamídia. Em geral, como primeira linha, a gente utiliza a doxaciclina aqui de 100 mg via oral de 12 em 12 horas por 14 dias.
Notem, ambulatorial, o paciente chegou no pronto-socorro, você já fez o ceftriaxona em dose única e ela vai para casa com doxiciclina, mas aí eu não estou tratando nada aí dos anaeróbios. Então, também preciso associar um metronidazol de 500 mg, também por via oral, por 14 dias. E aí ficamos então com o esquema habitualmente utilizado para DIP, ceftriaxona, doxiciclina e metronidazol. Para guardar, DIP é coisa do mal, né? DIP é coisa de ceftriaxona, que vai estar tratando o gonococo, de doxiciclina, que vai estar tratando aí a clamídia, e o metronidazol aqui, o do mal. O mal aqui entra para o tratamento do metronidazol das infecções polimicrobianas, dos anaeróbios. No tratamento hospitalar daquelas pacientes que precisam internar, vou fazer a mesma coisa. DIP é coisa do mal, coisa de ceftriaxona, só que aqui 1 grama EV todos os dias por 14 dias. Doxiciclina, que vou fazer por via oral, 100 mg, posso fazer por via oral porque não tem doxiciclina endovenosa no tratamento aqui da clamídia, e o metronidazol também vai ser feito por via endovenosa porque essa paciente está no hospital. Então, vou fazer as mesmas doses, as mesmas medicações, ceftriaxona, doxiciclina, metronidazol com posologias diferentes, ok? E aí, se a paciente tiver com DIU, o que é a minha dúvida? Será que eu tiro ou não tiro o DIU? Então, em geral, não precisa tirar o DIU. Não é necessária a remoção imediata do DIU em pacientes com DIP, somente se houver aí uma falha de tratamento com antibiótico. E outra coisa, devemos tratar as parcerias? Sim, sempre devemos tratar os parceiros de até 2 meses antes e eles devem receber ceftriaxona associado à azitromicina. Ceftriaxona vai estar tratando o gonococo. A azitromicina vai estar tratando a clamídia, D de doxi, A de ácitro. Posso fazer dose única aí para todas as parcerias aí dessa paciente dos últimos 2 meses, tá? Então, tem que tratar parceiro, tem também que fazer exame de sangue para identificar outras ISTs e tem que ter uma atenção especial. Se eu estou fazendo tratamento ambulatorial, ela tem que voltar aí em 3 dias para ver se houve melhora. Se não houve, tenho que internar essa paciente, ok? E olha essa questão aqui que caiu em 2024 na prova do ENARE. Um ginecologista é chamado para avaliar uma paciente de 20 anos no Ligesta apresentando uma dor abdominal de início a 1 semana que foi internada na enfermaria do hospital local para investigação. Então, uma paciente jovem com uma dor abdominal mais aguda aí há 1 semana. A data da última menstruação foi há 15 dias, isso já me exclui aqui, já me fala muito contra alguma gestação dessa paciente, refere não utilizar método contraceptivo regular, apenas côndom esporádico. Relata, ou seja, uma paciente sexualmente ativa. Relata dispareunia e apresenta dismenorreia que melhora com o uso de anti-inflamatório não esteroidal. A pressão dela está normal, frequência cardíaca normal, está saturando bem, mas está com uma febre aqui de 38,4. Ao exame abdominal, leve dor à palpação superficial da região suprapúbica, dor hipogástrica. E exame ginecológico apresenta um corrimento de coloração amarelada proveniente do colo do útero e dor à mobilização do colo, e ao exame ultrassonográfico revela o sinal da roda denteada, tá? Então, um quadro aqui bem floreado e mostrando um sinal que a gente já vai entender o que é. Então, uma paciente com uma dor pélvica aguda, uma paciente sexualmente ativa, tá com febre, tá com dor à palpação suprapúbica, tá com dor ali à mobilização do colo ao colo do útero, tem também esse corrimento vaginal. Ela não fala sobre dor anexial, mas é um quadro muito sugestivo de uma doença inflamatória pélvica. Isso aqui na prática clínica é essencial. Na dúvida da doença inflamatória pélvica, vale a pena tratar. Na prova, a gente tem que fechar os critérios certinho aqui, né? Tem que ter uma sugestão um pouco mais bem definida. Mas na vida, tratem para evitar complicações futuras. Mas olha o que ele fala. Ele fala que ao exame apresentou um ultrassom com um sinal da roda denteada. Olha o que é isso. É esse sinal aqui que pode ser observado ao ultrassom. Olha como parece realmente uma roda denteada. Isso aqui é um sinal que pode ser observado, por exemplo, em algum tubo, né? alguma estrutura tubular que tenha uma inflamação e uma infecção interior. Isso pode acontecer na tuba uterina, pode acontecer num apêndice infeccionado, é o corte transversal
dessa estrutura inflamada. Nesse caso aqui, provavelmente uma tubuterina, tá? Então isso aqui também já me fala muito mais sugestivo a respeito aqui de uma doença inflamatória pélvica. E olha o que a questão quer saber. Diante desse caso clínico, assinale a principal hipótese diagnóstica e a conduta adequada, tá? Então vamos lendo as alternativas. Letra A, doença inflamatória pélvica e o tratamento deve ser realizado obrigatoriamente em domicílio com antibiótico terapia por via oral. Com certeza, se eu tenho uma DIP, eu tenho que tratar em domicílio? Claro que não, né? Falei para vocês dos critérios de Monif. Se tem sinais de peritonite, se tem abscesso, tem que ser internada. Então, letra A está incorreta. Letra B, o sinal da roda denteada mostra que se trata de um quadro de apendicite associado à doença inflamatória pélvica. Será que são os dois juntos aqui? E a indicação é cirúrgica e deve-se iniciar antibiótico terapia. Não é só o sinal da roda denteada aqui que vai fechar o diagnóstico de apendicite. Todo o resto do quadro dela está me falando muito mais a respeito de uma DIP. Não tem tratamento cirúrgico indicado nesse momento. Letra B também está errada. Pielonefrite complicada por uretrite, não tenho sinal de Giordano, não tenho nenhum outro sintoma urológico, não tenho nenhuma sugestão de uma pielonefrite. Realizar internação e antibiótico endovenosa. Letra C também está incorreta. Letra D fala que a principal suspeita diante do sinal da roda denteada é uma gestação ectópica em uma paciente que está há 15 dias da menstruação? Claro que não, né? Não vou pensar nisso aqui. Então não preciso nem ler o resto aqui porque a letra D está incorreta. Ficamos então com a letra E, que tem que ser a certa. Vamos ver se ela está certa? Doença inflamatória pélvica é nosso principal diagnóstico aqui nessa paciente, então, sexualmente ativa, com uma dor pélvica aguda, com dores pélvicas, corrimento endocervical, febre, tá? Apesar de não fechar os critérios, essa é a nossa principal hipótese diagnóstica, como ele pede. Realizar internação, sendo possível iniciar ceftriaxona, metronidazol endovenoso, e à medida que a paciente melhorar e não apresentar mais quadro febril, o esquema pode ser trocado por via oral. Tá? Perfeito. Ele não descreveu definitivamente aqui sinais de peritonite, mas com certeza aqui pode ser uma paciente que pode ser internada, tá? Talvez se não tivesse nenhum sintoma de peritonite, essa paciente poderia até ser tratada de forma ambulatorial, mas aqui era melhor resposta aqui fazer a internação e tratar essa paciente aqui de forma adequada com ceftriaxona, também aí com doxiciclina e metronidazol, ok? Vamos para o nosso próximo tema aqui, que é distúrbios hipertensivos na gravidez. Em relação aos distúrbios hipertensivos na gravidez, o que mais adora aparecer aí na tua prova do ENARI são em relação aos diagnósticos diferenciais das doenças hipertensivas na gravidez. E aqui eu quero que vocês façam essa diferenciação. Paciente que apresentou um pico de pressão arterial aí durante a gestação, a gente pode dividir ela nos casos sintomáticos e nos casos assintomáticos. Se aparecer um pico pressórico aí numa paciente assintomática, a gente vai olhar se ela está com menos de 20 semanas ou com mais de 20 semanas. Paciente com pico pressórico menos de 20 semanas é uma paciente dita hipertensa crônica. Eu também vou chamar a paciente hipertensa crônica aquelas gestantes que já sabidamente eram hipertensas previamente, já usavam medicação, inclusive adaptaram essa medicação durante a gestação. Então, hipertensão menos de 20 semanas na gestação, hipertensão crônica, tá? Muitas vezes essa paciente, ela vai aparecer para você lá com 10 semanas, na primeira consulta, você vai fazer o diagnóstico da hipertensão, mas isso não é um distúrbio da gestação, é uma paciente que já era hipertensa. Agora, se ela apresentou hipertensão somente depois das 20 semanas, você vai perguntar para ela, você tem lesões de órgão-alvo ou proteinúria? Se ela não tiver nem lesões de órgão-alvo e nem proteinúria, eu vou chamar de uma hipertensão arterial gestacional, a famosa HAG, que é uma hipertensão depois das 20 semanas, sem outros comemorativos, sem proteinúria, sem lesões de órgão-alvo. Agora, uma paciente hipertensa depois das 20 semanas, com proteinúria ou lesões de órgão-alvo, eu vou chamar isso aqui de uma pré-eclâmpsia. Então, depois das 20 semanas, com proteinúria ou lesões de órgão-alvo, pré-eclâmpsia. Se ela tem aí lesões de órgão-alvo bem específicas, eu vou chamar de síndrome HELP, que vão ser alterações hepáticas, alterações aí de plaquetopenia e alterações relacionadas à hemólise. E agora, se é uma paciente que tem um pico pressórico
e é sintomática, eu vou avaliar se ela está convulsionando ou não. Se ela está convulsionando, isso aqui não é mais pré-eclâmpsia, agora é uma eclâmpsia. Mas se a paciente está apresentando sintomas que sugerem que ela vai caminhar para uma eclâmpsia, para uma convulsão, eu vou chamar de iminência de eclâmpsia, que é aquela paciente que apresenta uma cefaleia, geralmente uma cefaleia occipital, ela ainda pode ter aí náusea, pode ter vômitos incoercíveis, pode ter uma dor periepática. Isso são os sinais de iminência de eclâmpsia. Ok? Então guarda aí essa divisão, entenda como fechar cada um desses diagnósticos, tenho certeza que isso aí pode aparecer na tua prova. E temos também aquelas pacientes com crise hipertensiva na gestação, que é aquela paciente que apresentou aí uma pressão arterial sistólica acima de 160 e ou uma diastólica acima de 110, tá? Pensando então depois dos diagnósticos, vamos ver o que a gente pode fazer de conduta para essas pacientes com hipertensão na gestação. Então, se eu tenho uma paciente lá bastante sintomática, com eclâmpsia, iminência de eclâmpsia, uma crise hipertensiva ou uma síndrome HELP, eu tenho que fazer a medicação chave aqui nos distúrbios hipertensivos da gestação, que é o sulfato de magnésio. Então, se eu tenho lá uma paciente hipertensa que está tendo uma turvação visual, está tendo aqueles vômitos incoercíveis, está tendo uma cefaleia retroorbitária, essa paciente está em iminência de eclâmpsia. Primeira medicação que eu preciso fazer para ela é o sulfato de magnésio, que é uma medicação neuroprotetora, que ela vai evitar que a paciente evolua para uma eclâmpsia, para uma convulsão. Essa medicação vale a pena a gente lembrar da dose. Sempre eu vou fazer o sulfato de magnésio em uma dose de ataque e depois em uma dose de manutenção. E existem vários esquemas para isso. Por exemplo, o esquema de Pritchard e o esquema de Zussman, que estão por aqui. No esquema de Pritchard, a gente faz 4 gramas intravenoso lentamente e mais 10 gramas intramuscular, 5 gramas em cada nádega. E depois eu mantenho ainda fazendo 5 gramas em cada nádega de forma alternada. Isso é bom se você vai transportar a paciente e você não tem bomba de infusão. Eu vou fazer intramuscular nessas situações no esquema de Pritchard. Já o esquema de Zussman, que é o mais utilizado, pode utilizar, por exemplo, em ambiente intra-hospitalar, numa UPA, ou quando eu realmente tenho uma bomba de infusão aí disponível. Eu vou fazer uma dose de ataque endovenosa de 4 gramas e depois manter 1 a 2 gramas por hora em bomba de infusão, tá? Então essas são as doses aqui mais frequentemente utilizadas. Fechou? E o que mais que eu devo fazer para essa paciente, né? Vou fazer essa manutenção por 24 horas e sempre ficar muito atento a sinais de intoxicação pelo magnésio, hiporreflexia, redução de frequência respiratória, oligúria. Então, você sempre tem que lembrar de ficar avaliando reflexos, avaliando aí frequência respiratória, frequência cardíaca da paciente que está sulfatando, porque se ela tiver uma intoxicação, essas vão ser as primeiras alterações e lembrar que o sulfato de magnésio é uma medicação que ele pode rebaixar a paciente e pode até levar a óbito. Por isso que a gente sempre tem que ficar fazendo esse controle na paciente. E é por isso que você, como residente de ginecologia, tem que mandar lá o interno, pedir lá para o interno ficar fazendo esses controles aí para você. Todo mundo aqui já foi interno, todo mundo já viu paciente sulfatada e tinha que ir lá de hora em hora fazer essas avaliações aqui e é por esse motivo. Sulfato de magnésio pode rebaixar muito a tua paciente, tá? Mas além de sulfato de magnésio, a gente tem que lembrar que essa paciente está hipertensa. E para tratamento dos picos hipertensivos, a gente vai associar uma medicação que cause aí uma redução da pressão arterial de forma mais aguda, como a hidralazina e o nifedipino, que são 2 medicações utilizadas para o tratamento da hipertensão no pronto-socorro. Mas para controle ambulatorial, em geral a gente utiliza outras medicações. Então aquela paciente lá que tem uma pré-eclâmpsia, até tem proteinúria e etc, mas ela está controlada, não tem sinais de iminência de eclâmpsia, não tem sinais de eclâmpsia. Eu posso fazer um controle pressórico ambulatorial com metildopa, que seria em geral a nossa primeira linha de medicação. Posso usar também o nifedipino retard, o nifedipino R, que pode também fazer um controle dessa pressão arterial. Posso usar a hidralazina por via oral e até mesmo metoprolol aqui. Posso usar várias medicações para fazer o controle dessa pressão de forma ambulatorial. Isso aqui
é um ponto que a gente realmente precisa lembrar para a prova de residência. O sulfato de magnésio é a medicação na urgência mais importante aqui para os distúrbios hipertensivos, especialmente naquelas pacientes com iminência de eclâmpsia ou eclâmpsia para proteção neuronal, né, para neuroproteção dessa paciente. Mas eu também tenho que fazer esse controle pressórico adequado com outras medicações, ok? Um outro ponto que vale a pena a gente lembrar em relação à profilaxia de distúrbios hipertensivos na gravidez, né? Então existem pacientes que tenham mais risco de desenvolver uma pré-eclâmpsia, que têm indicação de fazer 2 medicações para a gente evitar que elas evoluam para essa pré-eclâmpsia. E essas 2 medicações são o AS e o cálcio. E o AS ele deve ser feito de 12 a 36 semanas nas pacientes com risco de desenvolver aí a pré-eclâmpsia. E o cálcio deve ser feita principalmente naquelas pacientes que tenham uma baixa ingesta de cálcio. E, na verdade, a gente considera toda a população aí brasileira como uma população de baixa ingesta de cálcio. Então, se tem indicação de AS, tem indicação também de fazer suplementação de cálcio. A AS a gente em geral faz 100, 150 miligramas por dia e paro lá com 36 semanas porque é um período aí próximo do parto, é um período que eu tenho mais risco de desenvolver aí algum sangramento no parto. E o cálcio 1,5 a 2 gramas por dia. Para quem eu vou fazer? Para quem tenha pelo menos um fator de risco maior, ou por exemplo um antecedente de pré-eclâmpsia, gestação múltipla, tem hipertensão crônica, paciente diabética do tipo 1, tipo 2, doença renal crônica, outras doenças autoimunes, ou fertilização in vitro, gestação por fertilização in vitro, eu tenho indicação já de fazer a profilaxia. Ou um desses ou 2 desses considerados critérios menores, nuliparidade, antecedente de pré-eclâmpsia familiar, idade mais do que 35 anos, algum desfecho prévio adverso, óbito fetal, DPP, prematuridade, um prematuro aí anterior, né, ou um intervalo entre os partos maior do que 10 anos, tá? Então aqui é pequeno para a idade gestacional com mais de 37 semanas, tá? Então 2 desses critérios ou um desses critérios já tem indicação de fazer AS das 12 às 36 semanas associado com o cálcio, tá? Quero lembrar vocês também dos critérios para síndrome HELP. Síndrome HELP entra aqui para hemólise, aumento de enzimas hepáticas e baixas plaquetas. Para dizer que eu tenho hemólise, eu vou avaliar bilirrubina total, esquizócitos ou LDH. Para eu dizer que eu tenho aumento de enzimas hepáticas, vou avaliar o AST ou o ALT. E para eu dizer que eu tenho baixas plaquetas, plaquetas têm que estar menor do que 100 mil. Fechou todos esses critérios, posso dizer que a paciente tem síndrome HELP, que é um tipo específico aí de uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. São um conjunto de sinais de gravidade que fecha a nossa síndrome HELP. Vamos ver como que isso aqui já caiu numa questão do ENARE de 2024. Essa questão aqui trouxe uma paciente primigesta de 36 semanas que chegou no pronto-socorro apresentando uma pressão super elevada. Ela está com 160 por 100 de pressão arterial e além disso ela está com turbação visual, está com cefaleia. A vitalidade fetal está boa. Mas então, o que eu tenho nesse quadro clínico? Tenho uma gestante próximo do termo, ou seja, uma gestante de 36 semanas com mais de 20 semanas, hipertensa. Será que isso é uma pré-eclâmpsia? Mais do que isso. Isso só não é uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, como é uma iminência de eclâmpsia. Ela está com turbação visual, está com essa cefaleia aqui importante. E aqui ele quer saber qual é a melhor conduta para o caso, uma questão super típica do ENARE, né? Te dá um quadro clínico mais conciso e já pede a melhor conduta para ela. E aqui, então vamos olhar as nossas alternativas. Tem uma paciente então com iminência de eclâmpsia, 36 semanas, hipertensa no teu pronto-socorro. Vou só iniciar metildopa uma vez ao dia para controle pressórico? Será que é só isso? Isso aqui seria um tratamento ambulatorial para ela. Não é suficiente para a paciente aqui na urgência. Letra B fala em nitroprussiato de sódio como primeira opção para esse quadro clínico. Nitroprussiato de sódio pode ser uma droga feita nas pacientes gestantes, mas em geral não é nossa primeira opção no pronto-socorro. E dessa forma eu também não vou estar protegendo ela contra uma convulsão. Não é suficiente a letra B. Letra C, realizar dipirona e aferir pressão arterial após 4 horas da analgesia?
faz essa dipirona aí para a paciente e espera ela convulsionar na tua frente, né? Claro que não é suficiente você só realizar essa dipirona, você precisa proteger ela contra uma convulsão. Letra D, indicar cesárea de forma imediata, visto que só haverá controle pressórico após a resolução da gestação. Realmente, né, a gente tende a ter um aumento da pressão ali durante o final da gestação, só vai resolver mesmo depois que nasceu o bebê, mas a gente tem formas de evitar que isso aconteça nesse momento. Então eu não preciso indicar cesariana nesse momento. Eu posso realmente fazer alguma forma de proteger ela contra uma convulsão. Por isso que eu vou realizar sulfato de magnésio a 50% e deixar aspirado já o gluconato de cálcio na cabeceira do leito. Além disso aqui, essa alternativa poderia ainda ficar mais certa se ainda falasse a respeito de medicações para redução da pressão arterial, que poderia ser, por exemplo, uma hidralazina. E além do sulfato de magnésio. O gluconato de cálcio está aqui porque ele é o antídoto do nosso sulfato de magnésio. Então é uma medicação super importante de já ficar pronta ali ao lado caso haja aí algum risco de a gente encaminhar essa paciente para uma intoxicação por sulfato. Então sempre que eu estou sulfatando a paciente, tem que ter um gluconato de cálcio ali bem à mão, caso essa paciente apresente aí algum risco, apresente algum sinal de realmente uma intoxicação por sulfato de magnésio. Ok? Então letra E ficava a melhor resposta para o nosso caso clínico. Vamos para o nosso último tema aqui, e aqui eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito de hemorragia pós-parto. Vou falar rapidamente aqui de algumas definições de hemorragia pós-parto, né? A chamada HPP é uma das principais causas de morbimortalidade materna no mundo e corresponde a 25% do total de óbitos maternos. E a gente pode definir como hemorragia pós-parto aquela hemorragia que tem um volume maior do que 500 ml depois de um parto vaginal ou maior do que 1000 ml após um parto cesariana. Para a gente quantificar isso aqui, a gente pode fazer aí a pesagem das compressas sujas de sangue depois do parto, mas também a partir só da observação já tem como a gente quantificar essa quantidade de sangramento, tá? Claro que isso aqui é um dado bastante objetivo e a gente precisa aplicar na prática. Mas, em geral, acima de 500 ml depois do parto vaginal ou 1000 ml depois de uma cesariana já fecha como uma HPP, tá? Ou qualquer perda sanguínea que cause uma instabilidade hemodinâmica. Está sangrando depois do parto e está instável, isso é uma hemorragia pós-parto, ok? Causas de hemorragia pós-parto podem ser divididas didaticamente nos nossos famosos 4 T's. Primeiro T aqui, causa mais frequente, tônus. Tônus fala sobre a atonia uterina, principal causa de hemorragia pós-parto. Segundo T, trauma, lacerações, hematomas, inversão uterina e rotura uterina. Aqui entram os traumas do trajeto, né? Então, T de trauma de trajeto, segunda principal causa. Tá sangrando? Vou ter que olhar lá a primeira causa. Coloca já a mão no útero da paciente, vê se está contraído ou não. Não está contraído, muito provavelmente é um sangramento por uma atonia uterina. Está contraído, você vai ter que fazer uma revisão do canal de parto para ver se não tem nenhuma laceração, nenhum trauma ali no canal de parto. Não tem nenhum trauma do canal de parto, vou pensar na terceira principal causa de hemorragia pós-parto, que vem o nosso terceiro T para tecido. E aqui eu estou falando em retenção placentária, pode ter por conta de algum acretismo placentário, até mesmo coágulos. Isso pode levar sim a um sangramento ou uma hemorragia pós-parto. Por fim, se não tem nada disso, eu tenho que pensar em algum caso de alteração de coagulação, porque aí entra o nosso quarto T, que são as causas mais raras, que entra para trombina. E aí entram coagulopatias adquiridas, coagulopatias congênitas, ou até o uso de medicamentos anticoagulantes, heparina, por exemplo. Então lembra dos 4 T's e nessa ordem, tônus, trauma, tecido e trombina, que são os 4 principais causas de hemorragia pós-parto. Só lembrando aqui que trombina não é igual a trombofilia, tá? Trombofilia aumenta a chance de coagular. Trombina são alterações que reduzem a chance de coagulação aqui, tá? Então são coagulopatias. Cuidado com isso, já apareceu em prova anterior, tá? Então guarda esses 4 T's aqui das causas de hemorragia pós-parto. Em relação a fatores de risco para hemorragia pós-parto, tudo aquilo que tem uma maior distensão uterina, gemelaridade,
polidrâmino, macrosomia têm mais risco de levar à hemorragia pós-parto. Coriomeningite, acretismos placentários, retenção placentária, parto muito rápido, parto muito demorado, indução do parto, multíparas, parto operatório, partos que levaram a lacerações do canal de parto ou hipertensão, tudo isso aqui aumenta o risco de a paciente sangrar depois do parto, principalmente por conta de atonia uterina. Para a prevenção da HPP, a gente tem que fazer o que a gente chama de manejo ativo do terceiro período do trabalho de parto. Vou fazer uma medicação aí de rotina para todas as pacientes. A ocitocina pode ser uma ocitocina intramuscular aí para todas as pacientes para aumentar a chance de ter uma contratilidade uterina. Nasceu o bebê, já pode fazer a tua ocitocina, seja parto vaginal, seja cesariana, tá? Outra coisa, o clampeamento oportuno do cordão umbilical, também associado aqui a uma tração controlada do cordão, evita um sangramento muito intenso. Então, essas seriam as principais formas da ocitocina e manejar bem, principalmente a retirada da placenta. Fazer o clampeamento oportuno e não tracionar esse cordão, né? Você pode fazer uma tração mais controlada. Em relação ao tratamento da hemorragia pós-parto, a primeira coisa que a gente deve fazer é avaliar o índice de choque dessa paciente. A gente sabe que ela está tendo um sangramento, então a gente tem que ter cuidados relacionados principalmente a um choque hemorrágico. Para a gente avaliar o índice de choque, a gente divide a frequência cardíaca da paciente pela pressão arterial sistólica. Então vamos pensar aqui num choque hemorrágico, a paciente vai aumentar a frequência cardíaca e diminuir aqui a pressão arterial sistólica. Então, se eu tenho piora dos parâmetros aqui relacionados ao choque, eu vou ter um aumento do meu índice de choque. Por isso que quanto pior é o choque, maior vai ser o meu índice de choque. Quando eu tenho lá uma paciente com um índice de choque maior do que 0,9, por exemplo, eu já tenho alta chance de ter uma hemorragia maciça. Se o meu índice de choque é maior do que 1,4, eu tenho altas chances de necessitar de transfusão sanguínea e maior do que 1,7, eu tenho alto risco de óbito materno, tá? Então pensa lá no índice de choque como aquele auxílio ao tratamento aqui da hemorragia pós-parto. Você sempre vai ter que manter essa paciente monitorizada, você sempre vai ter que pegar 2 acessos calibrosos e já entrar com 2 litros ali de soro fisiológico à medida que você identificou esse sangramento pós-parto. Em segundo ponto, a gente tem que tratar as causas específicas da hemorragia pós-parto. E aqui a gente vai lembrar dos nossos 4 T's: tônus, tecido, trajeto, trombina. E a gente vai avaliando essas causas pela causa mais frequente para a causa menos frequente. Então, primeira coisa, eu vou avaliar e tratar a hipotonia, a atonia uterina, pensando lá no meu tônus. Em segundo lugar, eu vou revisar a cavidade uterina, revisar o canal de parto, pensando principalmente aqui no meu trajeto, observar se tem lacerações, se tem hematomas, né? E também pensando já no tecido, para ver se tem ali algum resto placentário, algum sinal de acretismo placentário, para eu pensar no sangramento por tecido. Por fim, se tudo isso está normal e não melhorou, eu tenho que pensar que essa paciente tenha alguma coagulopatia, principalmente se ela tem alguma história de coagulopatia, história do uso de alguma medicação que possa causar esse sangramento. Então, sempre depois de pensar na paciente aqui como uma paciente com um risco de choque hemorrágico, eu tenho que tratar a causa específica. E a atonia uterina, sem dúvida, é a causa mais frequente, por isso que eu quero entrar um pouquinho mais fundo aqui no tratamento da atonia uterina. Primeira coisa, identificou uma paciente com hemorragia pós-parto, palpa lá o útero. Ele está amolecido, não tem tônus uterino, não está endurecido, que é o normal do pós-parto, já vai começar com os tratamentos relacionados à atonia uterina. Primeira coisa, massagem uterina bimanual, a chamada manobra de Hamilton. Você pode até fazer ali um toque bimanual e comprimir esse útero. Isso tende a estimular a contração miometrial e a hipertonia uterina. Posso fazer medicações como a ocitocina endovenosa também. A gente já viu que é profilático, mas aqui ela entra como tratamento. Olha aqui a manobra de Hamilton. Você coloca a mão ali e faz essa palpação bimanual, deixando o útero entre as 2 mãos. Além da ocitocina, você pode entrar com outras medidas farmacológicas, como o misoprostol, a ergotamina e também o ácido tranexâmico. Lembrar que o ácido tranexâmico ele pode ser usado em todas as causas de sangramentos pós-parto.
Já o misoprostol e a ergotamina têm algumas contraindicações. A ergotamina ela vai causar uma contração mais fixa na musculatura lisa e a ergotamina ela é contraindicado nos casos de hipertensão arterial. Lembrar que o misoprostol ele é colocado intrarretal nessas pacientes que estão com sangramento vaginal importante. E a ocitocina pode ser feita aí em várias doses para essa paciente. Então, tentei manobras menos invasivas, como a manobra mecânica ali da manobra de Hamilton, tentei manobras farmacológicas aqui, o ácido tranexâmico ou os outros uterotônicos e foram ineficazes. O que eu posso fazer? Posso colocar outros passos aqui no controle da atonia uterina. Um deles, uma das possibilidades, é o balão de Bacri, em que a gente vai colocar um balão lá dentro do útero, insuflar esse balão com mais ou menos uns 200, 300 ml de soro fisiológico ou de água, e aí isso vai fazer uma contração de dentro para fora. Ele vai imitar aquele globo de segurança de Pinard. Então eu posso ter aqui o balão de Bacri, principalmente em pacientes com parto vaginal. Não deu certo, aí eu vou ter que entrar para manobras mais invasivas e manobras que necessitam de cirurgia. Por exemplo, as suturas hemostáticas, como a sutura de Belint, em que por meio aí de um fio absorvível, a gente vai fazer uma sutura que vai fazer uma compressão mecânica desse útero. Olha como é que fica esse útero todo enroladinho aí depois de uma sutura de Belint. Não deu certo com sutura de Belint, vou partir para as ligaduras arteriais, ligadura da artéria uterina ou até mesmo ligadura da artéria hipogástrica para reduzir a entrada de sangue nesse útero e reduzir o sangramento. Claro que isso são medidas aí mais avançadas no caso de eu não ter controle com medidas menos invasivas. Não tive controle e tenho disponibilidade, ainda posso fazer embolização de vasos pélvicos. Muitas vezes isso aqui não é disponível e não precisamos passar por esse passo. Mas se não deu certo sutura de Belint, não deu certo as ligaduras, não deu certo a embolização de vasos pélvicos, a gente tem que retirar esse útero por meio de uma histerectomia puerperal, que vai ser sempre uma histerectomia subtotal. Claro que isso aqui é uma medida heróica para evitar que essa atonia cause o óbito dessa paciente, cause um sangramento a ponto de realmente levar a um quadro clínico ainda mais grave. Então, lembrar de medidas menos invasivas, começando com manobras aí de Hamilton, passando por medidas farmacológicas como ocitocina, metilergotamina, pode usar misoprostol e o ácido tranexâmico, e depois entrando no balão de Bacri nas medidas cirúrgicas como a sutura de Belint, as ligaduras arteriais e por fim a histerectomia subtotal. Vamos ver como que isso aqui já caiu também numa questão do ENARE de 2024? Olha essa questão. Eles trouxeram uma gestante, gesta 2 com um parto normal anterior, está hoje com 38 semanas, iniciou contrações de forte intensidade e apresentou um parto tactócito por via vaginal. Falamos que partos muito rápidos ou partos muito demorados são fatores de risco para a atonia uterina. Após a dectação placentária, iniciou uma hemorragia puerperal. Então, isso aqui aconteceu muito provavelmente como uma consequência desse parto tactócito. Em relação ao caso, assinale a alternativa correta, tá? Então, sangramento puerperal, ele quer saber a alternativa correta. Letra A fala que a hemorragia apresentada é classificada como uma hemorragia pós-parto secundária. Secundária ao quê? Essa classificação não existe, então a letra A está incorreta. Letra B fala que a hemorragia pós-parto vaginal é a perda sanguínea acima de 500 ml. Isso é verdadeiro e está lá nas definições de hemorragia pós-parto. Hemorragia pós-parto, sangramento maior do que 500 ml por via vaginal ou se foi um parto cesariana maior do que 1000 ml. Letra C. A laceração do trajeto é a principal hipótese diagnóstica desse caso. Apesar de o parto tactócito ser também um fator de risco para laceração de trajeto, a gente sabe que a principal causa de hemorragia puerperal é a atonia uterina, que ao parto tactócito também aumenta o risco. Então, com certeza, eu preciso fazer a palpação uterina para ver se é uma atonia, que é a nossa principal hipótese diagnóstica. Se não for, nossa segunda principal hipótese diagnóstica vai ser a laceração de trajeto. Letra D fala que hemorragia pós-parto vaginal é a perda sanguínea acima de 1000 ml.
Falamos, 1000 ml é a perda sanguínea no caso aí de um parto cesariana, tá? E a letra E, realizar o clampeamento do cordão umbilical após 30 segundos ajuda na ausência de contraindicações, ajuda na prevenção da hemorragia. A gente sabe que realmente o clampeamento oportuno do cordão umbilical, ele realmente tem benefícios aí, principalmente de passagem de sangue materno para o bebê, né, de redução aí de anemia fetal, por exemplo, mas eu não tenho melhor controle de hemorragia pós-parto. Então, o clampeamento rápido do cordão ou oportuno do cordão não tem aí uma redução do risco de hemorragia pós-parto. Tem benefícios para o bebê, mas não acaba sendo a nossa resposta certa. Então, uma questão aqui bastante teórica de um tema que dá para aplicar bastante na prática. Então, aguardem aí. O Enari cobrou esse tema aí de forma bastante teórica mesmo, né? Bastante descritiva, ainda não cobrou de uma forma prática, muito provavelmente esse ano vai aparecer aí para vocês, ok? Então, com essa questão, eu termino essa revisão aí de véspera para vocês e lembrem-se, a gente tá junto com vocês até o final. Estaremos com vocês lá na porta de prova, eu estarei fazendo a prova do Enari juntamente com vocês, vendo todos esses temas e vários outros que a gente viu aqui no nosso extensivo da Medway e também estaremos na correção da prova e revisando aí outros temas aí para vocês. E não só na prova do Enari, né? A gente vai estar em várias outras provas aí ao longo de todo esse final de ano e começo de 2025, fazendo essa cobertura gigantesca das provas de residência, a maior cobertura das provas de residência aí do Brasil. Então, estamos juntos com vocês até o final e até a próxima.